Olá, crianças! Estamos com mais uma aula de matemática, onde nós iremos falar, né, sobre pesquisando e registrando. Estamos com algumas revisões, né? Nessas revisões nós estamos falando sobre vários assuntos, entre eles nós estamos trabalhando a parte de sistema romano, né, de algarismo romano, entre outros conteúdos, tá certo? E o capítulo 2 nós estamos colocando em ordem, estamos trabalhando com possibilidades, com chances, estamos trabalhando com ordem crescente e decrescente. Agora, olhem bem para essa imagem aí, é o projeto que é o projeto Minhas Economias. Eu estou aguardando o cofrinho que foi solicitado em uma atividade no dia 30, né? 30. E essa atividade é para vocês trazer para a escola. Vocês tinham que trazer para a escola o cofrinho de vocês. Nós temos um objetivo que nós já falamos várias vezes, tá certo? Essa imagem que eu tô colocando aí do porquinho não tem nada a ver com o porquinho que vocês tinham que fazer, não. O porquinho veio aí só para lembrar do nosso projeto, né? Que fala das nossas economias, da importância de você estar sempre tendo uma reserva, né? Você tem sempre que, se você gastar menos do que você ganha. No caso, você que é criança, que não tem um salário, que não pode trabalhar, porque tem lei que proíbe que criança trabalhe, né? Então a criança não pode trabalhar, mas ela ganha do seu papai, da sua mamãe, dos seus familiares, sempre dinheiro para comprar aquilo que gosta. Então não gaste tudo não, tenha sempre uma reserva daquele dinheiro que você está ganhando e vá colocando no seu cofrinho, certo? Nós vamos ter até o dia 30 de novembro para ver aí quanto que cada um conseguiu juntar nas suas economias, né? Vamos falar sobre o sistema numérico, né? Houve um tempo, né? Houve depois um salto para as representações gráficas, isto é, os símbolos que representavam números, os sumários, né? Aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, riscava-se em tabuleiros de barro para representar quantidade, ou até mesmo nas cavernas, como nós falamos nas nossas atividades, né? Que como não se existiam números, o que é que faziam? Que os primitivos, eles faziam seus registros através de tracinhos nas cavernas. Então, eles usavam símbolos, né? Então, os egípcios, em aproximadamente 3.100 anos antes de Cristo, representavam números com riscos e desenhos, como uma corda enrolada, uma flor, um pássaro ou um desenho de uma pessoa. Então, eles usavam símbolos para representar o quê? Para representar quantidades, né? Então, e esses são apenas alguns exemplos de sistemas numéricos, quando não existiam os números. Você se lembra de ter visto esse assunto em alguma aula na escola? Lembra sim, né, gente? No começo do ano, nós falamos sobre esse assunto, que houve a necessidade de se criar estratégia para contar, né? Então, os primitivos usavam os desenhos, as representações dele, mas com o passar do tempo foram surgindo os novos símbolos, né? Então, você vê mesmo esses assuntos. Enfim, vamos olhar aqui, nós temos alguns, romanos, que representam números. Será que vocês lembram aqui, já depois das coisas dos símbolos que nós estudamos, o que cada um representa? Então, esse que representa o número 1, né? Você vai dizer para a pessoa que está aí do seu lado.
Esse daqui, o número 5, muito bem. Esse daqui, o 10. Esse, 50, muito bem. Esse daqui, o 100. Esse daqui, 500, né? E aqui, 1000. Muito bem, se você conseguiu acertar essa numeração. Sistema numérico romano. Números romanos são letras. E o primeiro pensamento vem 1, 5, 10, 50, 100, 500. São letras do alfabeto, isto é, diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E é verdade, no sistema romano de numeração, os números são representados por letras, né? São representados por letras. Nos dias de hoje, o alfabeto latino. Você encontrou uma tabela com todos os algarismos romanos e suas respectivas representações no sistema decimal de numeração. Aqui nós temos o sistema de numeração decimal e aqui nós temos o romano, né? Então, o número 1 decimal e o 1 romano. Número 5 decimal e o 5 romano. 10 decimal, 10 romano. 50 decimal, 50 romano. 100 decimal, 100 romano. 500 decimal, 500 romano. 1000 decimal, 1000 romano. Mas será que os romanos conseguiam escrever todos os números naturais com esses 7 símbolos? Parece que sim, pois sua investigação mostrou que, para tal, existem algumas regras. Olha só, o algarismo de menor ou igual valor à direita são somados ao algarismo do maior valor. Isso nós vimos na aula anterior. Vocês estão lembrados que nós fizemos aquela continha, explicando bem direitinho. Então, algarismo de menor valor à esquerda são subtraído do algarismo de maior valor, né? Então, não se pode repetir o mesmo algarismo mais de 3 vezes. Por isso que você vê o 30, né? O 300. O 8, né? Que você vê o 5 e 3 tracinhos e assim sucessivamente. A partir de 4.000, para acrescentar 3 zeros ao número, coloca um traço em cima deste. Isso aí você já vai ver mais lá quando você estiver no terceiro ano, tá certo? A gente não vai ver até o 400 formando com um tracinho para você não confundir a sua cabecinha. Nós falamos aí sobre o 1, sobre o 5, sobre o 10, falamos sobre o 50, né? Sobre o 100, sobre o 400, o 500, né? Que é representado pela letra D, e falamos sobre o 1000. Os demais vocês vão ver lá quando estiver no terceiro ano. Então, vamos continuar a nossa tabelinha, tá certo? Então, decimal de algarismo romano, aí isso aqui a gente já vem trabalhando há muito tempo, né? Você já sabe de cor e salteado. Essa parte aqui todo é o número decimal. E o do lado é o romano correspondente. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui do lado você já está vendo que o decimal está do lado do romano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13. Vamos continuar da mesma forma, decimal de um lado, romano correspondente ao número decimal do outro. Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40. Ó, aqui o que a gente quis falar naquela regrinha lá, ó. 50 menos 10 igual a 40, né? 50, 60, que já é uma soma do maior mais o menor, né? Que foi aquela regrinha que acabou de ser explicada. 60, 70, 80. 50 mais 10, 50 mais 20, 50 mais 30, né? Sistema de numeração romana. Aí os números já vão aumentando, ó. 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000. Até aqui ninguém falou em tracinho por cima, né? Esse tracinho em cima é a partir do 4000, que foi explicado lá. Então, que é o 90, é o que? O 100 menos 10, né? 90. 100, 200, 100 mais 100, 300, 100 mais 100 mais 100, 400, 500 menos 100, 500, 600, que o D vale 500 e o C vale 100, 700, 800, 900, 1000 menos 100, 1000, 2000, 3000. Deu para vocês entenderem essa parte de sistema de numeração, né, gente? Nós já falamos sobre isso algumas vezes. Sistema de numeração romana a gente está vendo desde o começo, né? E nós vamos ver mais vezes esse sistema de numeração romana, os maiores, na mesma proporção que nós estudamos no primeiro semestre, tá certo? Com mais vezes, sempre que possível, né? Se encaixar, como a gente está fazendo com a multiplicação e com a divisão, para vocês fixarem e estudarem bem este conteúdo, tá certo? Então, os números ordinais também é um assunto que vocês já sabem, né? É um assunto que vocês já viram no primeiro ano e que a gente está só dando continuidade. Então, nos prédios, os andares são numerados de acordo com a posição que ocupam. Essa classificação começa primeiro andar e a sequência vai o que? Aumentando, vai crescendo, né? Então, é uma ordem crescente dos andares, de baixo para cima. Esses números são chamados de números ordinais, porque esse nome ordinais dá ideia de ordem, indicam uma posição, tá? Então, para diferenciar esses números do que indicam quantidade, nos números ordinais são usados alguns símbolos, né? Um pontinho, uma bolinha, um pontinho e a letrinha A. Então, se você estiver se referindo a algo que seja ordinal e que seja uma palavra masculina, é representada pela bolinha e o O. Se você está falando em número, em quantidade, em algo que seja no feminino, você usa a bolinha e a letrinha A ao lado do algarismo, né? Então, se está escrito primeiro, lê-se primeiro.
E se está escrito primeira, olha só, lês primeira. Então, aqui é uma palavra masculina e aqui é uma palavra feminina. Então, muda-se o quê? O símbolo, ok? Então, o símbolo, ele é muito importante na hora que você vai ler. Aqui nós temos também uma contagem, né? Só que em ordem o quê? Nós temos do menor para o maior, né? Então, nós temos uma classificação aqui, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, né? 20º, porque depois do 19 vem o 20, portanto, o 20 é o 20º, o 10º é o quê? O 10 é o 10º, né? O 30 é o 30º, e assim se vai. O sol tá com a cara tão de raiva, né? Então, vamos lá. Multiplicação. Nós vamos falar em contando possibilidades. Dentro do nosso conteúdo, tá? Do livro, na página 123. A escola onde Mariana estuda foi convidada para participar de um evento esportivo organizado pela Associação de Comerciantes da Comunidade. Aqui nós temos uma pessoa que está organizando, né, esse evento esportivo. Vamos formar times de vôlei, basquete e futebol. E vamos formar um time de meninas e um de meninos para cada esporte. Então, olha só. Vôlei, basquete e futebol. Um casal, né? Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. Um menino e uma menina. 3 esportes. 6 participantes, porque para cada um tem 2 participantes. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, serão 3 tipos de esporte: vôlei, basquete e futebol. E 2 times para cada esporte: um de meninas e um de meninos. Portanto, escrever a multiplicação é 3, que é o total de esporte que vai ter, vezes 2, para representar o número de times formados, certo? Então, serão quantos times formados? Serão 6 times formados? Ou serão 3 times formados? Tô em casa, não posso ligar o ventilador por causa do barulho que faz pra vocês, né? Então, gente, chances e possibilidades. Chances e possibilidades. Tem aí no nosso livro. Vamos ver em que página se encontra. Na página 126. Eu trago um exemplo diferente do que nós já vimos na aula anterior, certo? Então, nós temos aí, Paulo tem um pote com balas de morango, laranja e de limão. Então, ela tem balas de quê? De 3 frutas, né? Morango, laranja e limão. De olhos fechados, ele irá sortear uma bala. Qual sabor tem mais chances de sair? É o de laranja, que tem só 2. É o de limão, que tem 4. Ou é o de morango, que tem 5?
Se você falou de morango que tem 5, você acertou. Por quê? Porque é a quantidade que tem mais. Qual a quantidade que tem a menor possibilidade de sair? É a de laranja. Por quê? Porque só tem 2. E qual a possibilidade que não tem de nenhum sair, de sair de jeito nenhum? De goiaba. Por quê? Porque não tem goiaba. Todas têm chances iguais? Não. Não, porque tem uns que tem mais do que outros, né? Em termos de quantidade. Então, a possibilidade em termos de quantidade é maior para quem tem mais, né? Em um sorteio, qual a bola é pouco provável de ser sorteada? A bola de futebol, a bola de basquete ou nenhuma? A que tem a pouca possibilidade de ser sorteada é a bola de quê? De basquete, né, gente? Porque a que tem menos quantidade. Só tem uma, enquanto a de futebol tem quantas? Tem 5, né? Então, aqui nós temos brinquedos. Qual brinquedo da loja é pouco provável de ser sorteado? A boneca, as bonecas, os carros ou os ursinhos? Quem tem menos possibilidade de sair são o quê? Os ursinhos, porque são os que têm em menor quantidade. Enquanto as bonecas têm 8 e o carro também tem 8, o ursinho tem quantos? Só tem 4, né? Então, quando dizemos que uma situação é pouco provável ou improvável, significa dizer que há poucas chances de ocorrer. Quando dizemos que uma situação é muito provável, significa dizer que há o quê? Que há muitas chances de ocorrer. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema monetário, sobre o nosso dinheiro. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso dinheiro, o conteúdo que a professora do primeiro ano já falou sobre o dinheiro de vocês, né? Inclusive até no carnaval, se eu não me engano, de 2020, vocês dançaram até: ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Justamente porque vocês estavam trabalhando que sistema monetário, né? Estavam falando sobre o dinheiro. Vocês foram com... Eu lembro da caracterização no começo de 2020, porque essa pandemia começou mais ou menos em março, né? Nós entramos no período de recesso e tudo mais em março. Mas até aí, viu como a lembrança da tia é boa? Eu lembro dos meninos que... Eu tô falando das crianças que estudavam conosco ano passado, né? No início do ano. E que continuam comigo, me deram o prazer, né? De estar comigo esse ano. Então, observem as cédulas e as moedas do nosso sistema monetário, ou seja, do nosso dinheiro, né? Sistema monetário está ligado ao nosso dinheiro. Ele se chama real. Se nós dividirmos R$1 em 100 partes, nós encontraremos quem? Centavos, tá certo? Então, nós temos aqui a imagem de uma criança e nós temos aqui algumas moedas referentes ao nosso sistema monetário, que representam o nosso sistema monetário. Então, a única quantia inteira do real representada em moeda é a unidade de R$1, né? De R$1. As outras moedas são representações de centavos, de 5, 10, 25 e 50 centavos. Já os valores de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e R$200 são representados por cédulas, né? Que são essas daqui. Então, desse lado aqui, cadê o pessoal que tá me
deixando mais louquinha, né, gente? Vamos, me ajudem, apareça para mostrar minhas crianças direitinho para que apareça. Aqui nós temos as nossas moedas e aqui nós temos as nossas cédulas. Então, nós temos cédulas de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e a mais nova cédula que é de R$200, certo? Então, nós temos aqui R$2, 5 centavos, R$1 e R$200. Essa de R$200, por ela ser uma cédula mais nova, eu coloquei a frente e o verso dela aqui atrás, né? Que é do lobo-guará. Então, qual é a cédula de maior valor? De R$200, né, gente? E a de menor valor é a de R$2. Nós estamos falando de cédula, certo? Já a moeda de maior valor é R$1, né? E a de menor valor é 5 centavos, certo? Então, vamos ver juntinho com a professora as atividades do livro das páginas 126, 127 e 128. Na página 126, nós estamos trabalhando o quê? Nós estamos trabalhando possibilidades, né? Se houve mais um tipo de pão, nós estamos falando aqui a parte de pão, dos sanduíches, né, que são feitos. Se houve mais um tipo de pão, quantas possibilidades a mais a lanchonete apresentaria? Os espaços abaixo para escrever. Haveria mais de 4 possibilidades, né? Se existe mais um tipo de pão, existia mais de 4 possibilidades. Se fosse só um, só seria uma possibilidade, né? De acordo com os ingredientes, né? Os recheios que tinham aí, né? Na página 125. Então, a gente está dando continuidade na página 126, né? Então, na página 127, onde tem os saquinhos com as vilas, né? Tá perguntando aí, tem cores azuis, né? E verdes. Então, no pacote a seguir, há 30 balas azuis e 2 balas verdes. Sabendo disso, complete as frases. Se colocarmos a mão no pacote e sortearmos uma balinha, é muito provável que saia uma bolinha de que cor? Azul, né, gente? Por quê? Porque tem mais, a quantidade é maior. É pouco provável que saia que cor? Verde, né? Como lá em cima falou, só tinha 2 verdes. E é impossível que saia uma bolinha da cor qualquer outra cor que não seja nem verde e nem azul. Por quê? Porque dentro do saco não existe vermelho, não existe amarelo. Então, é impossível que isso aconteça, é impossível. Essa possibilidade não iria acontecer, porque não existe outra cor que não seja nem azul e nem a verde. Isso quando nós falamos em possibilidades. Na página 128, nós temos uma menina aí, né? Uma mocinha aí, a Carla. Então, ao alcançar um dado, a face que cairá para cima pode apresentar diferentes quantidades de pão. Observe as possibilidades para cima. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Porque nos dados tem esses números nas laterais, né? Em volta.
Você concorda com outra afirmação de Carla? Por quê? Olha só a Carla. Ao alcançar um dado, é impossível que saia o número 2, pois só há uma face com o número 2. Não. Não há só uma face com o número 2, né? Porque todos eles aqui têm 2. Se formos jogar, ele pode sair mais de uma vez, né? Na B, Antônio diz que é muito provável que saia um número maior que 1. Você concorda com a afirmação do Antônio? Por quê? Sim, pois há 5 possibilidades, né, que saia número maior do que 1. Por quê? Porque existe o 2, 3, o 4, 5, 6. Existem outras possibilidades de números maiores que o número 1. Então, dê um exemplo de um valor impossível de sair no dado. Qualquer número que seja maior que o 6. Por quê? Porque nos dados, nós sabemos que no dado, o maior número é o número 6 de bolinha, né? A maior quantidade, né, de bolinha é o número 6. Não existe um dado com o número 7, pelo menos não que eu saiba. E vocês? Vamos fazer as correções da página 124, que foi da aula anterior, certo? Então, na conversa vem... Eu botei na conversa vem. Na conversa vem, que é da página 120, que é assim: como são escolhidos números nos andares de um prédio? O que eles significam? Eles são escolhidos de acordo com a posição, né? E eles significam ordem, números ordinais, né? É um termo usado para indicar ordem. Na página 124, na resposta A, então, de quantas maneiras ele pode se vestir? Tá falando aí dos bonequinhos. Não, vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Um menino tem 3 cores de calça e 3 cores de blusa. Nós vamos fazer uma multiplicação aí para saber quantas possibilidades ele pode se vestir. Se ele tem 3 calças e 3 blusas, nós vamos multiplicar 3 vezes 3, então há 9 possibilidades, né, dele se vestir diferente, né, de maneiras diferentes. Descreva o seu raciocínio para chegar à resposta. Essa resposta é uma resposta pessoal, né? Está diretamente ligada à quantidade de possibilidades, ou seja, se ele tem 3 blusas de cores diferentes, né, e 3 calças de cores diferentes, então existem 9 possibilidades e não tem nem muita coisa de diferente para pensar, né, gente? Se em vez de 3 cores de blusa o menino tivesse apenas 2, seria 3 vezes 2. Então, seria o quê? 6 possibilidades. E assim vai. Se ele tivesse 4, 3 vezes 4, 12 possibilidades. Entenderam? Então, aqui nós temos aqui trabalhando com possibilidades agora com os barquinhos, certo? João montará alguns barcos. Ele tem à disposição 4 cores de velas e 2 cores de casco. Então, tá aqui as velas e tá aqui os cascos. Então, o que é que nós vamos fazer? 4 velas vezes os 2 cascos. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, ele vai ter quantas possibilidades para montar os barcos? Ele vai ter 8 possibilidades, certo? E eu finalizo com mais uma lembrança aí do porquinho que eu solicitei no dia 30 de agosto, uma proposta de atividade do livro da nossa página 164, para vocês fazerem um cofrinho do nosso projeto Minhas Economias. Eu estou aguardando.
Parabéns para a Isabela, que já entregou o dela, tá? Palmas para ela e para vocês eu estou aguardando. Tenho certeza que eu não irei me decepcionar, porque essa turma é 10. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.